Olá pessoal, cá nós aqui mais uma vez para nossa resolução de questões da banca IBAN para a radiologia, questões muito raras, né, de nós termos disponíveis na internet, tá? Então vamos lá para mais umas questões. Antes disso, dá um likezinho aí, compartilha, né, para que a gente possa atingir um número de pessoas. Veja o que vocês têm dúvida, faz uma sugestão, né? Nós passamos. E quanto mais vocês compartilharem, mais vocês curtirem, a gente consegue publicar mais material para vocês, tá ok? Bora lá então para nossas questões. Itatiaia 2019, uma questão, né, de filmes analógicos, né? Fala assim: os filmes de raio-x são expostos a agente químico chamado de revelador e fixador. É considerado um agente específico do fixador. Então, o que ele está querendo nessa questão? Está querendo algo, né, de um componente químico do fixador. A gente sabe que o filme analógico, né, ao ser exposto, ele apresenta para a gente uma imagem que não é visível ao olho humano, chamada de imagem latente. Então essa imagem tem que passar por um processo químico chamado de revelação. Nós temos dois processos de revelação, o manual, né, e o automático. O manual são feitos em 5 etapas: revelação, interrupção, enxágue, fixação, lavagem e secagem, né? E a revelação automática, feita pelo um aparelho chamado de processador automática, né? Em 4 etapas: revelação, fixação, lavagem e secagem. E ali, nos componentes revelador e fixador, né, existe alguns componentes, né, que vão fazer com que eu pegue a imagem que não era visível ao olho nu, chamada de imagem latente, e torne essa imagem visível. Então ele passa por esse processo. Na revelação automática, o primeiro processo é o processo de revelador. E nesse componente revelador existe ali alguns químicos que compõem, né, esse revelador. Eu tenho aqui para vocês aqui, né, um macete mnemônico, né, a gente chama de HSBCGM, tá? São os componentes mais utilizados, né, no revelador. O primeiro componente nós temos é a hidroquinona, tá? A hidroquinona é um componente chamado de redutor, né? Ele reduz a prata em prata metálica negra. Ele age mais lentamente, dando os tons pretos e brancos, tá? Depois nós temos o sulfito de sódio, né? É um componente que preserva esse revelador contra a oxidação. Ele diminui a oxidação, tá? Causada pelo oxigênio, uma vez que nós preparamos esse químico e esses componentes, né, essas substâncias estão diluídas em água, e a água, a composição da água é H2O. Então, inerentemente, a gente vai ter o que? O oxigênio lá. Então, o sulfito de sódio ele vai dar um tempo de vida maior ao meu revelador, diminuindo a oxidação, tá? Nem toda a prata de um filme que é exposto, ele é revelado, tá? Então, a prata, que primeiramente vai sofrer a ação dos químicos, né? A revelação nada mais é que a gente pode escrever, é redução química. O que é redução química? É ceder elétrons. Então, o revelador ele tem uma função de redução química, tá? Além disso, o revelador ele tem caráter base ou alcalino, tá? Então, nem toda a prata que está ali, ela foi revelada. E os químicos vão atuar primeiro naquela prata que tem a imagem. Então, aquela prata que não tem imagem, ela precisa ser protegida, tá? Ela precisa não deixar que os químicos atuem nela. Então, esse componente, o brometo de potássio, tá? Ou iodeto de potássio, é brometo ou iodeto de potássio, tá? Só um ou outro, tá? Brometo ou iodeto de potássio, eles vão atuar, né, protegendo aquela prata que não foi revelada, brometo ou iodeto de potássio, tá? Um outro componente, né, é o carbonato de sódio. E o que esse carbonato de sódio faz? A gente sabe que na emulsão fotográfica, que é composta, né, dos cristais de heleto de prata mais a gelatina, ela vai fazer com que essa gelatina, ela abra os poros da gelatina, fazendo com que os químicos entrem.
é o primeiro componente químico a atuar, o carbonato de sódio, tá? O outro componente é o glutaraldeído. Ele diminui o inchaço, né, da minha emulsão fotográfica, tá? E o outro componente é o metol. Uma vez que a gente tem um componente que dá os tons de preto e branco, a gente tem um outro componente, um outro redutor, né, que vai dar os tons de cinzas, tá? Que é o metol, tá? Metol, tá bom? Só fazendo a revisão ali, é metol, tá? Além disso, a gente também tem a fenidona também, o elon também, tá? E cada um desses tem uma função. Por exemplo, a hidroquinona é um redutor, o sulfito de sódio é um preservativo, o brometo ou o iodeto de potássio é um retardador, ele vai agir naquela prata que não tem imagem. O carbonato de sódio, ele abre os poros da gelatina, tornando o meio mais alcalino, então ele acelera o processo de quê? De revelação, então é um acelerador. O glutaraldeído, ele diminui o inchaço da emulsão fotográfica, então ele é um endurecedor. O metol, não é metal não, tá? Só corrigindo ali para vocês escrevam no canal de vocês, é metol, tá? Metol, fenidona, elon, tem a mesma função. Ele é um redutor, porém ele age mais rapidamente do que a hidroquinona e também, né, ele serve para os tons de cinzas. Através disso, vamos para a nossa resposta. Ele está perguntando aqui qual desses componentes, né, é um componente do fixador. Redutor, redutor é do revelador. Retardador, retardador é do revelador. Ativador é do revelador. Acidificante, tá? O acidificante é um componente do fixador. Por quê? O revelador, ele tem caráter alcalino. Ao entrar em contato com o fixador neutraliza a ação do revelador, né? Então, o fixador tem caráter ácido. Então, tudo que for químico ligado a ácido, ele é ligado ao fixador. O fixador, a gente tem um componente que vai neutralizar a ação do revelador, que é o ácido, pode ser usado o ácido acético glacial ou ácido acético glacial ou ácido sulfúrico. A gente tem um componente que ele vai clarear a imagem, eliminando aquela prata que não foi revelada, que é o hipossulfito de sódio. A gente tem um componente do revelador e ele vai evitar a decomposição do revelador, que é o sulfito de sódio, tá? Perguntas de prova, mais comumente, eles perguntavam antigamente qual componente químico que era comum, tanto no revelador como no fixador. O sulfito de sódio é um dele. Ele evita a decomposição do fixador. Em segunda parte, ele ajuda ao que também? A clarear, mas a finalidade principal é evitar a decomposição do fixador, tá? Assim como na revelação existe um componente responsável por endurecer a gelatina, no revelador também existe um componente, né, que é responsável por endurecer essa gelatina, que é o alumínio de cromo ou alumínio de potássio. Beleza, gente? Um resumozinho mais ou menos de químicos aí para vocês aí. Pode ser que em outra prova caia alguma coisa ligada à revelação, né? A processamento de imagens, tá? Seja analógicas ou digitais. Segunda questão, Pinheirol 2018. No estudo contrastado do sistema gastrointestinal, é utilizado no meio de contraste radiopaco sulfato de bário, fórmula química BaSO4, e água, que formam uma mistura. Então, o sulfato de bário é um composto chamado de radiopaco, ou positivo, tá? Ele é utilizado para todo segmento do trato gastrointestinal. Por que isso? Porque ele tem boa aderência à luz do órgão. O que é ter boa aderência à luz do órgão? Ele consegue, né? É grudar mesmo, de grudar. Ele tem boa aderência, ele gruda. Ele pega lá dentro, né, do órgão, internamente, consegue ter boa aderência à camada interna do órgão. Então, a gente consegue ter uma boa visualização anatômica do órgão. E esse exame é um exame morfofisiológico, tá? Estuda tanto a forma e a função do órgão. O sulfato de bário, como eu já disse, ele é um sulfato radiopaco, porque o raio-x, ao interagir com ele, a imagem parece aquela imagem branquinha, né? Então, aquela imagem branca é chamada de todo o componente na radiografia contrastada, que o raio-x, ao interagir, mostra aquela imagem branquinha, chamada de radiopaca ou positivo. Tanto o sulfato de bário
como os componentes, né, iodados também, tá? O sulfato de bário, ele ele pode ser administrado de duas formas: um bário ralo ou um bário denso, tá? O que é um bário ralo? É uma composição de água para uma porção de bário. Ou pode ser dado como também uma mistura de bário denso, né? Que seria 3 ou 4 partes de bário, né, para uma parte, né, de água. Aí depende do exame. Se você quer, por exemplo, um exame de esofagografia, onde você precisa pegar toda a coluna do esôfago completa com bário, você faz um bário mais o quê? Mais denso, para ele descer mais lento, né? E essa motilidade, né, do meio de contraste, né, através daquele canal ali, a gente fala que ele pode estar mais viscoso ou menos viscoso, tá? Então, por via de administração, se o contraste, por exemplo, via oral, o contraste ele desce mais lento, a gente fala que ele está mais viscoso. Se ele desce mais rápido, a gente fala que ele está menos viscoso, tá? Então, um bário com 3 a 4 partes de bário para um de água, ele é mais denso, ele é mais viscoso, tá? Uma outra coisa importante do bário, que sempre cai em prova, contraindicação. A contraindicação é assim, para não utilização dos sulfato de bário, é se ele tiver, né, algum meio de poder extravasar para a cavidade do peritônio. Por que isso? Porque ele não é absorvido pelo organismo, tá? Então o paciente vai gerar uma peritonite, o paciente vai a óbito. Então, suspeita de perfuração de vísceras ocas, laceramento de vísceras, ou qualquer coisa em que ele vá aderir ao peritônio, a gente não utiliza o bário, utiliza o iodo, tá? Via oral. Uma outra coisa importante para saber do sulfato de bário é que esse bário, o bário não é uma solução, tá? O bário ele é uma suspensão, tá? Alessandro, qual a diferença entre suspensão, né, e solução? A solução, né, eu tenho a molécula da substância adicionada à água, dissolve-se e em repouso fica homogêneo. Você não consegue distinguir, por exemplo, você bota água e açúcar, misturou, vai ficar uma coisa homogênea. Após um tempo, ou seja, repouso, ele vai ficar ali, você não vai distinguir o que é água, que é o solvente, e o que é o soluto, nesse caso o açúcar. Suspensão, as partículas tendem a se precipitar, né, com o passar do tempo. Aí você colocou repouso. Depois de um tempo, você consegue distinguir o que é soluto, nesse caso, por exemplo, se você fizer uma mistura de bário junto com água, que é o solvente, se você deixar ele por um tempo em repouso, você vai distinguir como o bário é pesado, então tudo que é pesado sobe e a água vai descer. Então você vai distinguir o que é o soluto e o que é o solvente. Então você tem uma amostrazinha aqui, ó. Eu tenho aqui sugar, que é açúcar, né? Em inglês, water, água. Então eu tenho aqui uma solução aqui, ó. Quando ela está em repouso, eu não consigo distinguir o que é açúcar, né? E o que é água. Diferente, ó. Eu tenho aqui uma mistura de bário, né? Com água, né? Olha como é que ela fica naquele momento ali, bem homogênea. Quando eu pego, deixo em repouso, eu começo lá o que é pesado, né? Vou retificar o que é pesado, né? Vai descer. Pesado desce e o que é leve sobe. Então a água é mais leve do que o contraste. O que acontece? Eu consigo distinguir o soluto, que é mais leve, está em cima, e o bário, que é mais pesado, está embaixo. E é assim que funciona também dentro do órgão também, tá, gente? Isso aí vai fazer uma referência quando a gente for visualizar um exame de duplo contraste. Ou seja, um exame de duplo contraste é quando tem o contraste positivo e o contraste negativo, tá? Para o sistema trato gastrointestinal, em que o melhor contraste é o bário, eu posso usar o bário junto com o ar, tá? Então o ar sobe e o bário vai descer. E como é que a gente vai distinguir isso? Vai distinguir se o órgão é um órgão intraperitoneal ou se o órgão é um órgão retroperitoneal. Se ele está na frente ou se ele está atrás. Por exemplo, na posição decúbito dorsal, na posição decúbito ventral, a gente consegue saber se o órgão tiver
endocúbito ventral ficar para cima, ficar na parte posterior, a tendência é ficar cheio de quê? De ar. Quando eu estou em decúbito dorsal, o órgão que estiver para cima vai ficar cheio de quê? De ar, e o órgão que estiver para baixo fica cheio de bário, tá? Então aqui nós já respondemos a questão, o bário é uma suspensão. Vamos para a próxima questão. Tá aqui o que eu queria falar para vocês. Itatiaia 2019. As 3 imagens abaixo, para o estudo do estômago, demonstram um indivíduo que deglute contraste a base de sulfato de bário e ar com gás. Ou seja, quando tiver o contraste positivo ou radiopaco, nesse caso é o bário, e tiver o contraste negativo, nesse caso o ar ali, ou cápsula de citrato, né, que eu ingerir, ela gerou uma bolha no estômago, eu tenho um exame de duplo contraste, tá? Positivo e negativo. Esse contraste negativo também é chamado de contraste radiolucente, né? Negativo, radiotransparente, tá? Em uma imagem radiográfica, o sulfato de bário aparece em branco, como está na imagem aí. E o ar, gás, aparece em preto, como está aí. A distribuição de sulfato de bário e ar dentro do estômago. Vamos lá. Nessa imagem aí, como está o paciente? Qual dessas imagens o paciente vai estar em decúbito ventral, decúbito dorsal e ereto? Alessandro, como é que eu vou distinguir isso? Primeira coisa, o ar é leve, sobe. O bário é pesado e vai descer. Então a gente precisa saber quais estruturas são que elas ficam anterior e quais estruturas ficam posterior. Quais estruturas são intra e quais estruturas são retroperitoneais. Tá? Aqui, nessa imagem aqui, o que nós visualizamos nessa imagem aqui? A gente pode ver aqui nessa imagem aqui, ó, que o fundo gástrico, né? Fundo gástrico, que é uma porção do estômago, apesar de ser fundo, ele fica superior. E nessa imagem aqui que a gente vê aqui, ó, nessa imagem em perfil, a gente vê que ele é superior, mas ele é posterior. Então ele fica atrás, né? E a gente pode ver também que o seguinte, a região pilórica, que o corpo, né, e a região que o corpo e a região pilórica, elas são anteriores. Opa, então o fundo é posterior e superior, né? E o corpo e a região pilórica, ela é o quê? Anterior e inferior. Beleza. Através disso, eu já sei como é que vai ficar a minha imagem, tá? Porção pilórica e corpo é mais anterior em relação ao fundo gástrico. Então, vamos lá. A gente está vendo aqui na imagem que o fundo gástrico, ele é posterior. Se ele é posterior, se o paciente tiver em decúbito ventral, ele é posterior. Então, o que vai acontecer, paciente de decúbito ventral? Ele vai ficar para cima. Então, em decúbito ventral, o fundo gástrico, ele fica mais para cima. Então, quando ele tiver com ar, com um exame de duplo contraste, o ar vai o quê? Vai preencher o fundo gástrico, assim como se estiver em ortostático também, porque ele é superior, e o que é leve, o ar, ele sobe. Então, quando o fundo gástrico estiver, quando estiver na posição de decúbito ventral ou em ortostático, o fundo gástrico vai estar para cima. Então, eu vou estar como? Em posição em que? Decúbito ventral ou ereto. Quando eu tiver na posição em decúbito dorsal, o fundo gástrico vai estar para baixo e o corpo, né, e a região pilórica vai estar para cima. Então, nesse caso, o fundo gástrico na posição em decúbito dorsal, ele está mais posterior. E o que está para cima? O corpo e a região pilórica. Então, nesse momento, a região pilórica está para cima. O que quer dizer com isso? A região pilórica para cima, que o corpo, eles vão estar cheio o quê? De ar, que é mais leve. E o que acontece com o meu fundo gástrico? O meu fundo gástrico, né, vai estar cheio de bário. Então, na minha primeira imagem, ele diz o seguinte, ó. Eu tô com a parte do corpo, essa é a anatomia, né, gente? Corpo piloro cheio de ar. E eu tô com o fundo gástrico cheio de bário. Para o fundo gástrico estar cheio de bário, só tem uma possibilidade, né? O fundo gástrico está cheio de bário. Eu vou ter que estar com ele na região posterior, vou ter que estar com ele para baixo. Por quê? O bário é pesado, então o bário o quê? Desce. Então, na primeira posição, eu estou em decúbito dorsal. Por quê, Alessandro?
Porque o fundo gástrico, ele é superior e ele é posterior. Quando eu estou em decúbito dorsal, ele vai estar próximo à mesa. O bário é um componente, o que? É um elemento químico com alto número atômico, então ele é pesado. O que, que vai acontecer? Ele vai preencher todo o fundo. Então a primeira imagem, eu sei que como o fundo ele é posterior, ele vai estar mais próximo da mesa, então ele vai estar cheio de bário. E o corpo, né? O corpo e o antro, e o corpo e a região pilórica vai estar para cima. Então o ar sobe, a tendência é o ar subir e preencher todo esse espaço. Então, nessa questão aqui, eu já sei o seguinte, nessa questão aqui, que a letra C e letra D já não é, eu vou risco ela. Então é decúbito dorsal. Eu só tenho uma resposta para decúbito dorsal, né? Que é a letra B. A opção aqui, ó, a segunda imagem me mostra o quê? O fundo cheio de ar, né? O fundo, uma parte do fundo preenchida com ar e o corpo e o pilouro preenchido com bário. Então, para estar preenchido com contraste, né, de bário, tem que estar para baixo, né? Tem que estar mais próximo da mesa. Então, para ela estar próxima da mesa aí, o que acontece? O paciente tem que estar em decúbito o quê? Por fundo tá para cima, né? O que acontece? O paciente vai estar em decúbito ventral, porque se você olhar nessa imagem aqui, ó, se você aqui está a região posterior, vê a coluna, né? Então, se o paciente tiver com essa região anterior aqui voltada para a mesa, o fundo vai estar como? Vai estar superior. É essa imagem aqui, ó, o fundo cheio, né? Tá para cima cheio de ar. E essa parte aqui do corpo e região pilórica vai estar o quê? Para baixo, encostando na mesa. O que mostra aqui o quê? Cheio o quê? De bário. Então aqui, ó, a primeira é decúbito dorsal, a segunda é decúbito ventral. E nessa outra imagem aqui é ereto. Por que ereto? Você vê o fundo completamente preenchido com ar. Ou seja, uma posição ereta, o fundo ele é mais superior e posterior. Então nessa imagem aí, o fundo bem completozinho de ar, me diz o seguinte, essa imagem foi feita em ortostática, porque eu tenho um fundo completo de ar. Então o nosso gabarito é o gabarito da letra B de bola. Beleza, pessoal? Deixe depois no comentário, gente. Comentem lá, pô, gostei, não gostei. Qualquer comentário lá, faço o comentário de vocês, entendeu? Vejo questões que vocês querem, né, ser discutida mais aqui. Então eu pego questões de todas as provas todas as provas que ocorreram. Eu boto por assunto porque você tem com isso a gente acaba o quê? Estudando vários assuntos e um assunto específico sempre cai em prova. Estudamos medicina nuclear, estudamos já proteção, agora contra estradas, e são questões recorrentes dentro dessa banca, né? Letra agora número 4, ó. A urografia intravenosa, chama UV, de hipertensão, só cuidado, tá? Ele aqui está falando de hipertensão, uma urografia intravenosa de hipertensão é realizada em pacientes com pressão sanguínea alta para determinar se os rins são a causa da hipertensão. Para o estudo da UIV ou urografia intravenosa de hipertensão, o procedimento inclui letra A, colocação do paciente em posição de Trendelenburg. Letra B, realização da pielografia retrógrada com uso de contraste iodado não iônico. Letra C, radiografias seriadas 1, 2 e 3 minutos. Letra D, administração de contraste iodado através da pinça de Brodmann. Vocês vão dar um pause aí e vão responder essa questão. O que acontece, gente? Está falando de um exame contrastado, né? Que a gente vai utilizar bário. E essa urografia intravenosa, tá? Por hipertensão, a gente pode chamar ela tem outros nomes dados a ela, tá? Antigamente, hoje não é mais feito, antigamente era realizado para distinguir se a hipertensão era cardíaca ou se era essa pressão, né, alta vinha diretamente do coração ou se era renal. Então você fazia essa urografia intravenosa de hipertensão, também chamada de urografia seriada, chamada de urografia minutada, urografia dripping, urografia excretora seriada, urografia 1, 2, 3, tá?
também tem um nome específico, né, para esse exame, tá? Esse exame, né? Esse exame é chamado, talvez muito não tenha ouvido, tá? De técnica de Poultas, tá? Essa urografia feita, né, com radiografias com 1, 2 e 3 minutos também recebe o nome de técnica de Poultas, técnica de Poultas, urografia intravenosa de hipertensão, orografia seriada, orografia 1, 2, 3, minutada, escritura seriada ou técnica de Poultas. Era realizado junto com a urografia excretora, só que com radiografias com 1, 2 e 3 minutos. Depois dava seguimento à urografia excretora, né? Beleza? Então a nossa resposta aí é radiografia seriados com 1, 2 e 3 minutos, tá? E a colocação na posição de Trendelenburg? É possível utilizar em exame contrastado a posição de Trendelenburg? Sim. No exame de urografia excretora intravenosa, conhecido como pielografia intravenosa ou excretora, tá? Esse exame é um exame funcional, você vê a funcionalidade do rins mesmo, tá? Ele vai avaliar a porção coletora do sistema urinário, né? Ele vai também ver o funcionamento do rins, vai avaliar anomalias, né, patológicas ou anatômicas do sistema urinário, pode ver cálculo renal, né, ou ureteral, tá? Ou uretério, tá? Uretério, gente, né, é a camada que reveste todo o trato urinário, tá? Então, o uretério é aquela camada que reveste todo o trato urinário, tá? Que pode ser que tenha acometido com alguma neoplasia ali. Mas cálculo renal e cálculo ureteral, né, ou uretério, isso quem fala é o Biasoli, tá? Avaliação é um exame funcional que avalia a porção coletora do sistema urinário, capacidade de funcionamento do rins, anomalia patológicas ou anatômicas, é o Bontrager, tá? Então, é um exame funcional, tá? É um exame que você tem uma... Antes, né, de você realizar, você podia, junto com esse exame com a urografia excretora, você podia fazer a urografia de hipertensão, radiografias com 1, 2 e 3 minutos, depois dava sequência à urografia excretora. O que acontece nesse exame aí, da urografia excretora, é que para você manter os sistemas pielocaliciais cheios de contraste, o que você tinha que fazer para isso? Você tinha que chegar e fazer uma compressão ureteral, né? Geralmente na altura do promontório do sacro, né? Você fazia ali, insuflava para manter, né, esse sistema coletor cheio. Claro que para compressão você tinha algumas contraindicações, por exemplo, pacientes com suspeita de possíveis cálculo renal, não podia, cálculo ureteral não podia fazer. Por que cálculo não pode fazer? Você quer manter o sistema cheio, beleza? Só que o sistema está cheio ali. Esse sistema está cheio. Então, o que acontece? Está cheio devido à compressão ou por causa do cálculo? Então, o cálculo é contraindicado fazer a compressão. Você não pode fazer a compressão. Você não pode fazer se o paciente tiver suspeita de aneurisma de aorta abdominal, cirurgia recente, massa abdominal. Também são contraindicações a se fazer uma compressão na urografia excretora para manter o sistema pelocaliciais cheios. Tá, Alessandro? Existe uma maneira de a gente poder fazer em que dá o mesmo resultado? Sim, uma posição de Trendelenburg, né? Cabeça abaixo dos pés de 15 graus, que dá o mesmo efeito de fazer uma compressão ureteral. Então, colocar em posição de Trendelenburg de 15 graus seria para uma urografia excretora, tá? Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente pega a questão e a gente só resolve aquela questão, mas e as outras opções? É alguma coisa relacionada? Foi coisa inventada pela banca? Aqui nesse caso não, né? Nesse nosso caso não. A letra B, ó. Pielografia. O que é uma pielografia, né? Ela também é conhecido como urografia retrógrada, ureteropielografia retrógrada, tá? Vai ser realizada no centro cirúrgico pelo urologista, vai ser injetado ali o contraste diretamente no ureter, indicação de exclusão renal ou não, em paciente diagnóstico
que não tenha sido diagnosticado por outro método, obstrução ou estenoses ureterais também, entendeu? Só para lembrar que exclusão, tá, gente? Exclusão é você não, por exemplo, se o rins não está funcionando, não tem suas funções, né? Ou também se está com insuficiência renal. Exclusão renal significa isso, tá? Hematura macroscópica não vista na urografia normal. Aí você faz essa pielografia retrógrada, tá? No centro cirúrgico. A pinça de Brodny, tá? Também chamada de pinça de Knudsen, tá? É uma pinça utilizada quando a gente vai fazer um exame de uretocistografia, tá? Ela é uma pinça chamada de 4 garras. Você faz, né? É uma pinça que vai pegar a grande, né? Geralmente no homem, né? Pra pegar ali a cabeça da grande, vai agarrar ali e injeta o contraste através dela, tá? E a ponta dela tem que aparecer no exame de uretocistografia, tá? O Biasoli fala que a uretocistografia é dividida em 3 etapas, tá? A gente tem a primeira etapa da uretocistografia, né? Que é a uretocistografia retrógrada no homem, tá? E a segunda etapa que o Biasoli fala, que é a cistografia, que a gente vai estudar a bexiga também. E na terceira etapa, ele fala que você faz a uretostografia miccional. Então ele fala que a uretostografia são em 3 etapas. Só tome cuidado com isso. E por último, o Biasoli fala que você pode fazer uma uretostografia, né, pós-miccional. Você faz uma miccional com o paciente urinando e uma pós-miccional, tá? Essa radiografia com o paciente, essa uretostografia miccional, tá? Só cuidado que ela recebe um nome específico, tá? Ela chama de prova de Brask, tá? A prova de Brask é a uretocistografia miccional. O paciente ele vai estar no ato de vai estar urinando e no momento que você está fazendo, o paciente vai estar urinando, você vai gravar, né, como é que está o esvaziamento dessa bexiga. Então, essa urografia miccional, em outra literatura, é chamada de prova de Brask, tá? O Bontrager, tá? Ele diz que essa pinça de Brodny, tá, é utilizada na urografia retrógrada, com indicação de traumatismo e obstrução da uretra, tá? Então, Biasoli, uretocistografia é realizada em 3 etapas: urografia retrógrada, cistografia e uretocistografia miccional. E ele diz que você faz uma outra radiografia pós-mic, pós-micção, tá? Mas ele não considera essa uma etapa da uretostografia não, tá? E o Bontrager diz que quando você vai estudar a ureta, né, do homem, você utiliza a pinça de Brodny, porém esse exame é chamado de uretografia retrógrada, ok? O exame contrastado que avalia a funcionalidade do sistema urinário denomina-se, acabamos de ver agora anteriormente, né? Letra A, urografia intravenosa, pielografia, mielografia ou uretocistografia, tá? Vai lembrar quando a gente ouviu a palavra, que a gente ouviu anteriormente, a palavra chama-se retrógrada. Retrógrado, do que retrógrado, é conto-fluxo, tá? Pielografia retrógrada é conto-fluxo. Uretostografia retrógrada é contra-fluxo, tá? Então, um exame que estuda a funcionalidade do órgão que acabamos de ver agora, uma urografia intravenosa, também conhecido como urografia escritura, tá, gente? Pielografia acabamos de ver agora, uretostografia também, não vimos a mielografia, né? A mielografia é o estudo, né, do canal espinal e suas raízes nervosas. O exame de pielografia também era chamado antigamente de radiculografia, tá? Pielografia também era chamada de radiculografia. Indicações: cistos, fragmentos ósseos em caso de trauma, tá? Hérnia de núcleo pulposo, tumores. Era uma indicação para fazer mielografia. Hoje em dia já caiu em desuso, mas era feito antigamente, tá? Contraindicação: sangue no líquido cérebro espinhal,
aracnoidite, né? Pressão intracraniana aumentada, punção lombar recente, isso era contraindicações para a realização de uma mielografia ou radiculografia, tá? Uma coisa bem importante, que é bem válido falar, aonde é feita a punção, tá? Na mielografia, que é pergunta de prova. A punção, vocês podem ver na imagem aí, ela é feita entre L3 e L4. Por quê? Porque aqui, ó, no final de L1, o afinalamento, começa a ficar fino ali, ó, afinalamento da medula. Esse finalzinho da medula é chamado de cone medular. Então, para não atingir, em alguns pacientes, o cone medular, ele termina em L2. É raro? É. Porém, a gente não distingue um paciente por outro. Então, para ter segurança de não atingir o cone medular, faz-se essa punção em L3 e em L4. Tá? Geralmente, ali ele fala que uma das contraindicações é punção lombar recente. Geralmente 2 semanas é o mínimo de uma punção para outra. Para quê? Para não ter extravasamento. Quando não é possível pulsionar no espaço de L3 e L4, os médicos faziam entre C1 e C2, tá? São dois lugares de punção, de mielografia, né? Caso caia em prova, já caiu algumas vezes, pode ser que venha cair novamente. Vocês saberem o que é a mielografia, indicações, qual outro nome dado, onde é o local da punção. Então, gente, quando a gente estuda, às vezes a gente está estudando aqui banco e banco, né? Mas, na verdade, a gente estuda para todas as provas, porque são matérias cobradas em todas as provas, não existe uma coisa específica, né? Então, quando tu estuda aqui, ó, estudou urografia intravenosa, escritura cai em todas as provas, pelografia, mielografia, uretrocistografia, isso cai em qualquer prova, tá? Então, quando a gente bota aqui IBAN, que questão da IBAN são questões difíceis de encontrar, né? Só quem faz prova da IBAN rotineiramente tem essas questões. E a gente sabe mais ou menos o que a banca pede e o que a banca não pede, né? Mas a gente estuda para todas as provas, tá? Outra questão, com o objetivo de causar uma menor reação alérgica ao paciente durante a realização de uma tomografia computadorizada do crânio, o contraste administrado por via venosa deve ser letra A, iônico, não iônico, sulfato de bário, ar. Primeira coisa, gente, o sulfato de bário ele nunca pode ser administrado por via intravenosa, gente. Não pode ser administrado em via intravenosa. É a mesma coisa de você colocar café com leite, que já aconteceu o caso, né? Isolado, né? Injetar café com leite no paciente, não se pode. Ele não é absorvido pelo plasma sanguíneo. Então, sulfato de bário, ou via oral ou via retal, o enema baritado, ou pisteropaco, tá? São os dois locais, vias de administração, claro, contraindicação para perfuração de vísceras ocas. Agora, o contraste não iônico, por que é utilizado o contraste não iônico? Porque ele tem osmolaridade mais baixa, né, do que a osmolaridade sanguínea, que são 300 milimols, a osmolaridade sanguínea, e menos chance de reação, tá? Devido à sua natureza não ionizante, os contrastes não iônicos é um agente de contraste de baixa osmolaridade, portanto não aumenta a osmolaridade do plasma sanguíneo. Esse meio de contraste não iônico é quase isotônico, né? Aí, claro, numa aula de contrastado que eu dou, você vai aprender o que é osmolaridade, o que é viscosidade, tonicidade, né? Osmolaridade, a gente vai saber o que é uma solução hipertônica, isotônica, hipotônica, tá? Então tem menos probabilidade de reações no meio de contraste ou mais probabilidade de ter reações menos graves ou efeitos colaterais. Por isso que é utilizado hoje em dia os contrastes não iônicos, tá? Só para tirar aqui ficar aqui a pessoa tem muita dúvida de falar assim, pô, mas o contraste não iônico não tem iônico, não tem iodo, né? Não, tem iodo. Tanto não iônico quanto iônico, eles contêm iodo. Por quê? Porque o iodo é um material opacificador. Como é que você vai ter aquela imagem branquinha lá? Então, quando diz assim, ah, não tem iodo, mentira, tem iodo. A grande diferença é na cadeia principal, né? Que um tem a meglumina ou sódio, que se dissociam na corrente sanguínea, que é o iônico. São dois sais e vai aumentar, em vez de você ter o meio isotônico, você vai ter o meio hipertônico. E
O não iônico, a gente tem amido ou glicose. Ele não se dissocia dentro de uma corrente sanguínea. Então, ele não aumenta a osmolaridade. Então, o problema não é não ter iodo. Os dois têm iodo. O problema é aonde? Na cadeia principal, que um tem sódio e hemoglobina, o iônico, e o não iônico tem amido e glicose. Isso aí é uma parte de exames contrastados que a gente aplica aqui no curso, chamado de Fisiologia dos Meios de Contraste, tá? Prefeitura, né, municipal de Balneário de Pirraças, uma questão bem grande, né? Todos os meios de contraste iodados usados atualmente são derivados de ácido triobenzênico, né, um anel benzênico, triodado. Os iodos vão estar no número 2, 4 e 6, são classificados com base em suas características físico-químicas, incluindo sua estrutura química, osmolaridade, viscosidade, quantidade de átomos de iodo na estrutura, propriedades biológicas, capacidade de ionização em solução, hidrossubilidade, lipofilia e toxicidade. Os meios de contraste pontinho em pontinho são aqueles capazes de se dissociar, né, em soluções aquosas, formando íons, cátions e ânions, enquanto os não iônicos não se dissociam, né, porém interagem com moléculas de água por meio de interações intermoleculares. Complete corretamente. Então ele já fala, né, que acabei de falar anteriormente, aqueles que dissociam são os iônicos, tá? Porque eles possuem sódio hemoglobina, dois tipos de sais que dissociam dentro da corrente sanguínea. Catônicos nunca será. Quânticos, menos ainda, horripilante, né? Catódicos, tenebroso. Mesmo que vocês tivessem dúvida, essa daí vocês faziam por eliminação, né? São os iônicos, tá? A diferença são que uns se dissociam no meio aquoso e outros não, tá? Os não iônicos não se dissociam. Mais uma questão em 2020, tá? Mais uma questão em 2019, que é o 2020 caiu. As duas imagens abaixo, para o estudo do intestino grosso, demonstram um indivíduo que recebeu por via retal contraste de sulfato de bário e gás. Em uma imagem radiográfica, o sulfato de bário aparece em branco e o gás aparece em preto. A posição do corpo da pessoa determina a distribuição de sulfato de bário e ar dentro do intestino grosso. Esse exame do intestino grosso é chamado de enema varietado, tá? Enema opaco, cristério opaco, enema de duplo contraste, todos esses nomes, tá? As indicações clínicas são vulvo, intussuscepção, né? Divertículos, diverticulite, diverticulose, tá? Megacólon, pólipos, são indicações para fazer o enema varietado. A pergunta é: a posição dos corpos A e B, respectivamente, são? Mesma coisa, gente. O que a gente tem que saber aqui? Aqui tem uma imagem, duas imagens, a imagem A e a imagem B. A primeira coisa que tem que saber, as estruturas, aqui, ó. Estruturas localizadas em relação ao peritônio, ó. Seco, colo ascendente, colo transverso. Para vocês entenderem bem, eu vou falar para vocês. É só guardar aqui, ó. Colo ascendente, colo descendente, colo transverso, colo sigmoide. Ele falou que o colo ascendente e o colo transverso, colo ascendente e o colo transverso, colo ascendente e o colo descendente são retoperitoneais. Opa, colo ascendente é esse aqui, colo descendente é esse aqui. Então eles são retoperitoneais, eles ficam posterior. E ele fala que é o seguinte, que o colo ascendente, o colo transverso, né, e o sigmoide são intraperitoneais, eles ficam localizados anteriormente. Então aqui, ó, para a gente matar essas questões, é só lembrar, ó, ascendente e descendente, posterior, transverso e sigmoide, anteriormente. Então vamos lá. Nessa imagem A, o colo transverso sigmoide está cheio de ar. Para estar cheio de ar, a estrutura tem que estar para cima. Perfeito, Alessandro, correto. Então, se o transverso e sigmoide eles são intraperitoneais, eles estão anteriormente, nessa posição A, né, para que ele esteja cheio de ar, tem que estar para cima. Como eles são anterior, o que acontece? Essa posição primeira ali é em decúbito do quê? Dorsal ou supinado. Então, por isso que não está cheio de ar. Na imagem 2, eles já estão aparecendo
cheio de bário. Se eles estão aparecendo cheios de bário, bário é pesado. Os órgãos têm que estar mais próximos da mesa, tem que estar para baixo. Então, na imagem B, eles estão o quê? Em decúbito o quê? Ventral. Estão mais próximos da mesa. Então, se eles estão mais próximos da mesa, o bário é um componente com número atômico pesado, a tendência é o quê? É descer. Então, nesse B, ele está o quê? Em decúbito ventral ou prona, tá? É só saber distinguir aqui, ó, o que é, ó, colo ascendente, colo descendente. Eles são posteriormente. Colo transverso e o sigmoide, eles são anteriores, tá? Importante, se o colo transverso e o colo sigmoide são anteriores, tá? Só saber disso você não saber. Para que estejam cheios de ar, eles têm que estar para cima. Então, para eles estarem para cima, né? Eu vou ter que estar em decúbito dorsal. Para cima, o ar sobe. Quando eles estiverem para baixo, o colo ascendente e o colo transverso que vão estar onde? São posterior, que vão estar para cima. Aí vão estar preenchidos com ar. Simples assim. Posição supina, posição prona. Supina, decúbito dorsal. Posição prona, decúbito ventral. Vamos lá para a nossa questão. Aí ele pergunta assim a distribuição de ar e bário. Nessa primeira imagem, nós estamos vendo o colo transverso, sigmoide aqui, ó, seco aqui, cheio de ar. Tá cheio de ar. Para estar com ar, eles têm que estar o quê? Para cima. Para que eles possam estar para cima, a gente sabe que eles são órgãos intraperitoneais, são anteriores. Opa, se são anteriores, então, para que eles possam estar com ar, tem que estar para cima, ele tem que estar em decúbito o quê? Decúbito dorsal ou supinado. Então, essa imagem aí é decúbito dorsal. A única opção que tem decúbito dorsal para a gente é a letra B. A gente já mata aí. Mas, avançando no nosso estudo, a gente pode ver que a imagem B, o colo transverso e o sigmoide, ó, colo transverso e sigmoide aqui, ó, transverso e sigmoide, estão com bário. Bom, para eles estarem com bário, eles têm que estar para baixo, que o bário é pesado, desce. Então, eles têm que estar em decúbito o quê? Ventral. Então, nossa resposta, acredito eu, gabarito. Letra B, simples, não fácil. Como tudo na radiologia, depois que a gente estuda, né, gente? Outra questão, foi agora, ano passado, final do ano passado, 2023. Repetiram a mesma questão. Além de repetir a mesma questão, nem mudaram as imagens, né, gente? Aqui, ó. Nem mudaram a questão, só copiaram e colaram, né? As posições do corpo A e B são respectivamente. Primeira imagem, colo transverso cheio de ar, sigmoide cheio de ar, tem que estar para cima. São intraperitoneais, então para cima vai estar em decúbito o quê? Dorsal. E a outra imagem mostra o quê? Ele cheio de bário, né? Eles vão ter que estar para baixo, decúbito ventral, gabarito, letra B. Dorsal ou prona, o dorsal ou supino, ventral, né? Ou prona, tá? Pode ver, são copiaram e colaram nessa prova aqui. Rio das Ostras 2020, ó. Contrastes radiográficos são substâncias radiopacas ou radiotransparentes utilizadas no estudo radiológico de algumas estruturas anatômicas. Prova de código positivo é o diagnóstico do seguinte exame contrastado. Existe um exame contrastado que a gente faz, essa prova de COT. O que é a prova de COT? É a introdução do meio de contraste, tá? O médico vai. Esse exame é um exame para avaliação, né, de gravidez, um exame ouro, tá? As trompas uterinas e útero é estudado. Então, essa prova de COT é o seguinte: o médico vai injetar o contraste. A gente sabe que na mulher, a pelve, ela tem ligação com o peritônio, ela é aberta, para o homem é fechado, para a mulher é aberto. Então o que acontece? Quando o médico injetar contraste, né, nas tubas e ela extravasar, prova de COT positiva. Injetor não está conseguindo extravasar, prova de COT negativa, tá? E esse exame é chamado de histerosalpingografia, tá? É um exame vai ser realizado segundo o Montargis Biasoli, do 7º ao 10º dia após o início da menstruação, tá? Isso é importante saber. Indicações, né? Se a mulher pode ou não engravidar, tá? É o estudo do útero e das tubas uterinas, tá? Realiza radiografias em AP, em oblíqua direita e oblíqua esquerda em perfil, tá?
E no final desse exame a gente tem que ver se está obstruído ou não a passagem, né, da região da pelve com a região do peritônio. E essa passagem ou não, se passa, a gente chama de prova de corte positivo, se não passa, chama de prova de corte negativo, tá? Dacriocistografia, né, é um exame dos ductos lacrimais, tá? Radiculografia, acabamos de ver, que é a mesma que mielografia. Colangiopholecistografia, tá? É uma técnica que consiste na opacificação da via biliar e da vesícula biliar para obtenção de imagens radiográficas ou tomografias convencionais simples para fins diagnósticos. O melhor preparo do paciente para realizar uma urografia escritura, letra A, dieta livre, purgativo e jejum, restrição líquido, laxativo, antiflatulento, jejum, líquido à vontade, dieta sólida, levada intestinal, líquido moderado, dieta pastosa e lavagem intestinal. Primeiro a gente tem que o preparo para uma urografia escritura segundo o Bontrager, tá? Segundo o Bontrager, ele fala o seguinte, ó, você tem que fazer refeições leves a noite anterior do procedimento, laxante para esvaziamento intestinal e o enema pela manhã. O enema pela manhã que ele fala é o que o pessoal da enfermagem faz, tá? Quando às vezes a pessoa tá constipada, né? Coloca uma sonda ali, coloca uma sonda, aí depois introduz uma sonda via retal, depois tira, aí sai aquele jato, né, de fezes ali. Então esse enema é para limpeza, tá? Uma lavagemzinha intestinalzinha que pessoas com constipação às vezes costumam fazer, tá? Ele fala, ele diz o seguinte pra gente aqui, que coloca uma observação, né? Nesse exame de urografia escritora, o paciente deve urinar antes de realizar o exame. Cara, mas por que urinar antes de realizar o exame? Você vai injetar contraste ali, gente. A bexiga vai encher. Se a bexiga estiver cheia, né, vai sofrer uma pressão ali. E a bexiga pode romper. Uma outra coisa também, se tiver urina, quanto mais urina tem, mais diluído vai ficar o quê? Mais diluído vai ficar o quê? O contraste. Então, por isso que se pede para poder fazer, né, urinar antes de vaziar bem a bexiga, tá? O Biasol já diz o diferente. O que ele diz? Ó? Objetivando limpar o intestino, que se superpõe aos rins e ureteres. Também deve desidratar levemente o paciente para melhorar a concentração do contraste no rins. São feitos preparos à base de laxativo e restrições de líquidos na véspera do exame. Então, ele fala assim, ó, restrição de líquidos, laxativos, né? E jejum na véspera do exame, tá? Líquido à vontade não. Líquido moderado não, dieta livre não, purgativo e jejum. Então, pelas opções, já sabe que ele pegou essa questão aqui do Biasol, restrição de líquido, laxativos, antiflatulentos e jejum, tá? Questão número 12. O diagnóstico da prova de COT, né? Positivo ou COT negativo, resultado, acabamos de ver, né? Da histerosalpicografia, é uma questão de lá de trás que repetiu recentemente, tá? Da histerosalpicografia. Urografia escritora já vimos. Celografia é o estudo das glândulas salivares, tá? A glândula salivar nós temos a parótida, né? A sublingual e a submandibular. A parótida, tá? Eles injetam o contraste pelo canal de Stensen, tá? A mandibular, eles injetam pelo canalzinho chamado de canal de Wharton. E a sublingual, eles injetam o contraste através do canal chamado canal de os 12 canais de Rivinus ou Bartolin, tá? A glândula parótida, ela se localiza aqui, ó, nessa região aqui do pescoço aqui, ó. Essa glândula é cometida por uma doença chamada cachumba, né? Que tá agora aqui no Rio ela tá bem assim recente no Rio, né? A cachumba. A cachumba, ela comete essa glândula aqui, tá? Assim, a pessoa está com cachumba, então é a parótida que está cometida. Como os testículos são uma glândula também, né? Antigamente, né, se falava assim, ó, cuidado com a cachumba, porque a cachumba ela pode descer para os testículos, não é que ela desce, é que se acomete aqui também, então
pode ir pela corrente sanguínea e se alojar lá também, acometer os testículos também, tá? E agora uma questão agora, balneário de Pirraça 2020. Os contrastes com vários são insolúveis e utilizados por via oral, nos quais pode-se visualizar melhor acabamos de ver todo o sistema trato urinário, tá? Sistema digestivo urinário, não, digestivo urinário, né? A gente utiliza a tubo digestivo. E uma questão agora, como eu falo que sempre cai essa questão em prova, agora em 2024, agora recente, Pinheiral, né? O deglutograma é um exame contrastado do sistema digestório que avalia a fisiologia da deglutição. Deglutição é um ato complexo, um processo complexo que transfere o bolo alimentar da boca através da faringe e do esôfago para o estômago. A deglutição ocorre em 3 estágios. A alternativa que apresenta a sequência correta desses estágios é a seguinte. Deglutograma, tá? É o ato de engolir um processo complexo que transfere o bolo alimentar através da faringe, né? Até o esôfago. Copiário colaro do Biasoli, tá? Copiário colaro do Biasoli, mas assim, copiaram suas fases. Primeiro estágio é voluntário, né, gente? Primeiro estágio sempre vai ser voluntário. O bolo alimentar é comprimido contra o palato e empurrado da boca. Então você tem que, ó, é voluntário, você tem que forçar, né? Você tem que fazer para a parte oral da faringe, principalmente pelos músculos da língua e do palato mole. E os outros 2 estágios são involuntários, gente. Aí já é uma parte já fisiológica do corpo humano. Na hora que o primeiro estágio é voluntário, você tem que, ó, deglutir, ó. Senão não vai, né? Segundo estágio voluntário e rápido, o palato mole é elevado, separando a parte nasal da oral e a laringe da faringe. A faringe torna-se larga e curta para receber o bolo alimentar à medida que os músculos supraioideus e os músculos longitudinais se contraem e elevam a laringe. O terceiro estágio, involuntário também, contração sequencial de todos os 3 músculos constritores da força do bolo alimentar para o esôfago. Então, nossa resposta. Dali a gente já pode eliminar, tá, gente? Primeiro estágio é voluntário, ó. Você tem que sair da boca, né? Então você tem que forçar ele. Então, o primeiro estágio é voluntário. O que a gente faz? Eliminaríamos a letra A e a letra D. Ficaríamos com a B e a C. A letra C, ele fala que é voluntária também, mas como pode ser involuntária que já está dentro do nosso organismo, nosso organismo agora para fazer o trabalho. Então, o nosso gabarito, mesmo que nós não soubéssemos, é saber que o primeiro estágio é voluntário. Mas depois que a gente estuda, né, torna-se mais fácil. Voluntário, a segundo estágio involuntário é rápido, o terceiro estágio voluntário, gabarito, letra B, de bola. Pessoal, para quem curte a aula, curte o curso, tá? Aqui vai uma indicação para vocês, ó. A gente tem nossas aulas aqui ao vivo, tá? Às segundas-feiras, específico em português. Terça-feira, legislação de SUS informática. Quarta-feira, raciocínio lógico matemática. Raciocínio lógico mais matéria de matemática também. Além de a gente ter também as nossas aulas também, né, de anatomia, tá? Nós temos as nossas aulas de administração pública já. A aula é ao vivo, aí depois essas aulas sobem para uma plataforma da própria instituição, tá? Então o que acontece? Você vai ter acesso pelo celular, pelo tablet, pelo computador, aonde você quiser. Pô, eu tô com tempo no trabalho de estudar, eu vou entrar lá e vou estudar. Ah, eu tô no trem indo para casa, eu tô no carro indo para casa, eu vou escutar a aula, posso botar para escutar. Ah, aonde você estiver, vocês poderão estudar. Entendeu? Além disso, você tem ainda todo o material disponível, tá? Tanto material teórico quanto também questões, tá? Simulados, tá? Uma plataforma própria da instituição. E outra coisa, gente, é a única para radiologia que você tem português, que você tem SUS, aulas, não são materiais, são aulas com nossos professores. Você tem informática, matemática, anatomia, administração pública específica. São 7 matérias, gente. 7 matérias são aquilo que é mais cobrado para você na área na área da saúde, na área da radiologia. Entendeu? Você pode vir e estudar todas essas matérias. Entendeu? Um valor que cabe no teu bolso.
tranquilo. E assim, gente, concurso você pode fazer em qualquer lugar do Brasil. Tudo que é dado aqui, vocês estudam em qualquer lugar, tá, pessoal? Então, terminamos mais uma matéria para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Peço mais uma vez, deixa aí o likezinho de vocês aí, deixa o gostei de vocês, compartilhe o vídeo, tá? Com os amigos, com colegas, até mesmo com quem você não gosta, mas compartilhe com ele também. Se falar assim, o vídeo é ruim, vou compartilhar, a matéria é ruim, compartilha também com quem você não gosta também. Aqui, toma aqui, uma matéria ruim para você ver. Essa aqui é ruim, compartilha com ele também. Compartilha, gente, tá? Estudem, dediquem-se, que assim, é o que eu falo, o estudo ele é modificador. Quem conhece a minha história, quem é o Alessandro Batista Barros, né, que eu não conheço como Barros, o Alessandro Barros, me conhece, trabalham comigo, entendeu? Sabe como é que foi a minha história. A minha, como a de muitas também por aí, pode mudar, pode transformar. Mas, claro, né, pessoal, vai depender daquilo que você vai dar para a tua profissão, tá? Vocês querem ficar trabalhando de segunda a sexta? Ou de segunda a sábado, ou de domingo a domingo? A radiologia pode proporcionar isso. Você tem mais tempo com a tua família, você trabalha menos, você vai ganhar mais. Alessandro, você pode ganhar mais? Pode, pô. Ah, mentira, verdade. Verdade, pode sim. Hoje, você entrar em bons empregos da radiologia, você ganha aí, no mínimo, aí por baixo de 10 mil reais nos empregos da radiologia. Essa é mentira. Verdade. Mostra meu conta-cheque para vocês. Podem ganhar. Mas para isso, você tem que pagar uma etapa, gente. Que etapa é essa? É o estudo. Ah, eu vou perder tempo estudando. Você não perde tempo estudando, pessoal. Tiram tudo de você. Tudo você pode perder. Mas o teu conhecimento você não tira. Você vai ter mais tempo. Você vai possuir coisas que talvez hoje te limitem a você possuir devido ao salário. Então, gente, você vai ter tempo. Você vai ganhar um bom salário, tá? E outra coisa, concurso público. Você não precisa de QI, não. Não precisa de QI. Quem indique. Precisa do seu QI. É você e papai do céu. Para quem acredita em algum, para quem acredita ou no Deus da tua religião. Para quem não acredita é você e você. Então assim, gente, vocês podem mudar. Vocês podem trabalhar menos. Vocês podem ganhar mais. Vai ter mais tempo com a sua família. Você vai ter sua independência financeira, mas tem que pagar uma etapa, que é o estudos. E a gente está com vocês aí. Procura a gente, manda mensagem pra gente que a gente vai ter o maior prazer de atender vocês, tá bom? Até a próxima aí, o próximo encontro, o próximo vídeo aí. Estudem, o estudo é modificador, ok? Um abraço, um beijo, um forte abraço aqui para vocês.